Olá! Sabe aquela avalanche de pensamentos, de ideias, de dados? Quem é que nunca se sentiu meio perdido sem saber por onde começar a organizar tudo isso? Bom, nessa análise, a gente vai mergulhar em algumas regras bem simples para transformar esse caos em clareza. A grande pergunta é essa, né? Como é que se desembaraça uma ideia complexa? É quase como ter um novelo de lã todo emaranhado na cabeça. É um desafio muito comum, mas que felizmente tem solução. E a resposta está em algumas regrinhas simples, que a gente chama de heurísticas. Elas funcionam como uma verdadeira caixa de ferramentas para a gente lidar com problemas complexos. Não é mágica, não. É método. Então, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai forjar os blocos de construção das ideias. Depois, vamos tecer esses blocos numa grande teia de conhecimento. Em seguida, aprender a enxergar o quadro geral. E, por fim, juntar tudo no sistema prático para pensar com muito mais clareza. Vamos lá? Ok, vamos começar pela base de tudo, forjando os blocos de construção. A ideia central aqui é criar unidades de conhecimento que sejam sólidas e, mais importante, individuais. E a primeira regra para isso é a heurística da ideia única. O ponto crucial é que cada pedacinho de conhecimento, seja um documento, uma nota ou o que for, deve tratar de uma e apenas uma ideia central. É sobre ter foco total. E tem uma citação do material original que ilustra isso de forma brilhante. Se for preciso usar "e" no título, talvez seja a hora de dividir. É um teste simples, mas muito poderoso. Pensa assim, um título como Marketing para redes sociais e análise de métricas? Provavelmente não. São duas ideias, portanto, dois blocos diferentes. Isso nos leva direto para a heurística do nome simples. A lógica é bem direta. Se não dá para dar um nome simples e claro para uma unidade de conhecimento, é muito provável que ela esteja complexa demais. O ato de nomear já força a gente a ter mais clareza. E aqui vem uma metáfora que é simplesmente perfeita para isso: a heurística do tijolo de Lego. É para pensar em cada unidade de conhecimento como se fosse literalmente um desses tijolinhos coloridos. E por que essa metáfora é tão boa? Porque um tijolo de Lego de conhecimento tem duas características essenciais. Ele é pequeno o suficiente para a gente conseguir manusear com facilidade e, ao mesmo tempo, versátil o bastante para se conectar com vários outros. Modularidade é a palavra-chave aqui. Certo, com os blocos prontos e bem definidos, chegou a hora de conectar tudo. Vamos para a nossa segunda parte, tecendo a teia do conhecimento. O foco agora é criar ligações que realmente tenham significado entre as ideias. A regra de ouro aqui é a heurística do conhecimento órfão. A ideia é simples, mas muito poderosa. Nenhuma informação deve ficar sozinha, isolada. Assim que um novo bloco é criado, a primeira coisa a se fazer é conectá-lo a algo que já existe na rede. Mas veja bem, não é só sair conectando de qualquer jeito. A heurística da pergunta conexão diz que, ao fazer uma ligação, é preciso definir a natureza exata dessa relação. Não é só jogar um fio de um lado para o outro, é construir uma ponte com um propósito bem claro. Então, como a gente faz isso? Nomeando a relação. Este novo bloco é parte de um conceito maior? Ele causa algum outro evento? Ele depende de uma premissa anterior? Ou ele é um exemplo de uma teoria? Essa precisão é o que transforma um emaranhado de notas numa rede lógica e compreensível. E o objetivo final é criar algo que se pareça com um mapa de metrô, que é, aliás, a nossa próxima heurística. Um sistema onde as rotas entre as ideias são claras, diretas, fáceis de navegar e não um labirinto confuso. A diferença é gritante, né? De um lado, conexões todas emaranhadas, impossíveis de seguir. Do outro, caminhos claros, distintos. O objetivo é justamente sair dessa confusão para criar uma estrutura que revele a lógica por trás das ideias, em vez de escondê-la. Com os blocos criados e devidamente conectados, a gente já pode dar um passo para trás. Chegamos à terceira etapa, enxergando o quadro geral. Agora, o jogo é sobre abstração, sobre ter um entendimento de alto nível do todo. Mas como saber quando agrupar as ideias? A heurística da regra de 3 dá uma pista bem prática. Se aparecerem 3 ou mais itens com características muito parecidas, isso é um sinal forte para criar uma categoria mãe, um conceito que una todos eles. E para testar se essa nova categoria faz sentido, a gente usa a heurística do zoom out.
O teste é simples. A ideia é tentar explicar o conceito geral sem ter que mencionar os detalhes específicos. É como dar um passo para trás e descrever a floresta, em vez de cada árvore individualmente. O ponto crucial aqui é o seguinte: se não for possível explicar o conceito de forma ampla, a abstração ainda não está clara o suficiente. Significa que os detalhes ainda estão no comando, e a verdadeira essência da ideia ainda não foi capturada. E o teste final de clareza é a heurística do elevador. É a prova de fogo. Será que dá para descrever o propósito de todo um conjunto de conhecimentos no tempo de uma viagem de elevador? Se a resposta for não, provavelmente ainda falta um propósito unificador, aquela grande ideia que amarra tudo. Bom, agora chegou a hora de juntar todas as peças na nossa sessão final, um sistema para pensar. Porque, como a gente viu, essas heurísticas não são só dicas soltas. Juntas, elas formam um método completo e interligado. No fim das contas, tudo se resume a este processo de 3 passos. Passo 1. Forjar os blocos, criando unidades claras e focadas. Passo 2. Tecer a teia, conectando essas unidades com intenção. E o passo 3. Enxergar o quadro, abstraindo e simplificando tudo. E o mais importante de entender é que isso não é só uma lista de truques, é um método que pode ser repetido, é um ciclo que nos permite ir do caos à clareza, da complexidade à compreensão de um jeito bem sistemático. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Ao aplicar este sistema, que clareza está aí esperando para ser desbloqueada dentro das nossas próprias ideias e projetos?